Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cláudia Romano e hoje eu vou falar sobre rodapés. Rodapé é aquele acabamento que vai entre o piso e a parede. É aquilo que vai selar as frestas do piso, por exemplo, do laminado ou do vinil que precisam de uma junta de dilatação entre a parede e ele para trabalhar. Ele vai dar o acabamento na pintura, que normalmente não chega exatamente retinha até o piso, né? Ele vai encontrar as vistas das portas, então ele vai dar a sensação de acabou a obra, né? E é por isso que a gente fica tão agoniado enquanto não coloca o rodapé, porque sempre tem aquele aspecto de tá em obra ainda. Então as pessoas, nessa ansiedade de ver a obra com o aspecto de acabada, instalam um piso, pintam parede e põem o rodapé. E daí contrata a marcenaria. E daí, quando a marcenaria chega, o rodapé novinho vai pro lixo, porque ele vai tirar, vai colocar o armário e não vai ter o que você fazer com aquela barra cortada de rodapé. Então, quando eu falo com os meus clientes, eu falo, tenham paciência, esperem, né? A gente economiza dinheiro quando a gente coloca o rodapé depois da marcenaria, depois dos móveis planejados, modulados, seja o que for que você estiver trabalhando na sua casa, sejam instalados. Todos os móveis embutidos têm que entrar depois. Tem mais um belo motivo da gente colocar o rodapé depois na marcenaria, que é entre o rodapé e a parede, sempre passar um silicone para selar essa fresta que fica, né? E o silicone em contato com o pó da madeira, ele vai amarelar. Então, se você tem um rodapé branco com silicone branco, o silicone vai ficar amarelo assim que a marcenaria entrar na tua casa. Então, a gente precisa esperar, a gente precisa simplesmente aguentar mais um pouco, porque a obra não terminou ainda enquanto a gente tem serviço de marcenaria. Então, o rodapé só pode entrar realmente depois dele. Inclusive, quando a gente vai fazer a compra do rodapé, eu sempre faço a metragem descontando aonde a gente tem armário, né, imóvel. Porque não vai rodapé ali, então eu não preciso contar. Então a gente não pega o perímetro inteiro do quarto ou da sala, do ambiente que a gente estiver falando. A gente sim desconta onde tem imóveis planejados. Então a gente fala também de economia na compra do material. Quando a gente fala de materiais disponíveis no mercado de rodapé, eu trouxe dois que eu tenho à mostra aqui no escritório e um terceiro que eu vou mostrar o material para vocês. O rodapé mais comum é que até a gente tinha só alguns anos atrás só essa opção, né? Óbvio, a gente tem o rodapé de madeira maciça também, que acaba sendo um valor um pouco mais elevado, mas se a gente está trabalhando com piso de madeira, ele é uma ótima opção, né? E, aliás, se a gente está trabalhando com piso de madeira e porta de madeira, tom da madeira, tem que ser rodapé de madeira. A gente vai ter o rodapé de MDF. O acabamento dele vai ser assim, ó, branquinho igual a esse. Mas quando a gente vira de lado, tá vendo a diferença aqui? Isso daqui é MDF, isso daqui é poliestireno, tá? Eu já vou explicar o que é isso. Então, o rodapé de MDF, que vai ser, eu peguei uma amostra de MDF comum, é o mesmo material que vai ser usado para uma marcenaria para fazer os seus móveis, por exemplo, se você for usar um móvel de MDF. Ou se você for usar um móvel laminado, ele vai pegar uma placa de MDF e vai laminar com a lâmina de madeira natural. Então, sim, é um material que a gente usa para tudo hoje em dia. O rodapé de MDF tem um sério problema, porque ele não tolera a umidade. Quando a gente fala de piso, né, principalmente a gente está falando de casa, a gente fala que pode existir sim uma umidade no piso. A gente não pode, por exemplo, colocar ele numa área que você queira jogar água, porque ele vai estufar. Você perde o rodapé simplesmente se ele tiver contato com a água, ele não tolera água. Esse material aqui é o poliestireno. Ele é um derivado do petróleo, tá? Ele é uma espuma, praticamente, é um plástico rígido, ó. E ele tem um laminado, né, aqui na frente de plástico. Então, assim, esse material aqui, sim, pode ir na água. Eu tenho um terceiro material aqui, que é esse daqui, que é o rodapé de PVC, que é um plástico, ó, ele é furadinho, né? Inclusive serve para se você quiser passar um cabo ou um fio, sabe aquilo lá? Depois de tudo pronto, eu decidi que eu ia trocar o meu ponto de TV ou troquei a empresa, precisei passar um ponto. Esse rodapé permite que você passe com o fio no meio dele aqui por esses furinhos. Eles são contínuos em toda a extensão do rodapé. A gente tem rodapé de diferentes alturas, eu tô mostrando aqui até inclusive duas pequenas, né? Um de 7 e um de 5, mas a gente tem rodapé até de 20 centímetros de altura. A gente tem com friso, a gente tem liso, a gente tem com 2 frisos, a gente tem com friso menor. Tudo vai depender do acabamento que você quer chegar. Eu sempre falo para os meus clientes que é lindo um rodapé alto, mas que a gente tem que sempre pensar no espaço que a gente vai estar utilizando ele. Então, se eu tiver um pé direito mais baixo, tá? E o rodapé
for alto, a gente passa a sensação de um ambiente mais achatado ainda, a gente passa a sensação de que o pé direito é menor ainda. Nesse caso, sim, eu opto por um rodapé menor. Quando a gente tem o pé direito super alto, a gente pode brincar e bordar, brincar e bordar não, é pintar e bordar ditado, né? A gente pode pintar e bordar com o tamanho do rodapé que a gente quiser. Daí sim vai entrar o gosto do cliente, a personalidade do projeto, tá? O rodapé deve sim combinar com a vista da porta. Então, se você vai usar portas brancas na tua casa, rodapé branco. Se você vai usar portas na madeira, ou no laminado de madeira, ou na cor que quiser, a gente vai sim optar por um rodapé de madeira. Então, se a gente tem a vista branca na porta, sim, o rodapé deve seguir a vista e ser da mesma cor, branco. Se eu tiver uma vista de madeira, eu vou ter uma opção aqui, ó, de uma vista de porta num tom de madeira. Eu devo seguir com o rodapé na mesma tonalidade. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar lá durante a fase de projeto, tá? Porque uma coisa tem que combinar com a outra. Nesse caso aqui, os rodapés e vistas que eu tô falando são de PVC, são do mesmo material da porta. Isso é legal da gente pensar porque esse material aqui e o PVC, eles não amarelam com o tempo. Se a gente usar um rodapé de madeira e pintar de branco, ele vai amarelar com o tempo. Então a gente sempre tem que pensar no material que a gente vai escolher, na durabilidade, na manutenção, tudo que ele vai precisar com o passar do tempo na tua casa. Porque não adianta você colocar um material lindo, não dar manutenção e depois ficar lá com uma porta amarelada. Quando a gente fala em valores, o rodapé de MDF ele sempre vai ser mais em conta, né? Dependendo da altura, né, do trabalho que vai ter o rodapé, se tem ou não tem friso, se, né? Ele também vai mudar os valores. Vale sempre, eu digo assim, sempre a melhor opção é orce e entenda. Por quê? O que você vai economizar com rodapé de MDF pintado ou de madeira pintado, né? O que você vai perder na funcionalidade dentro da tua residência? Então, o que vai ficar mais difícil de você manter? Ou seja, daqui a um ano você vai ter que pintar, você não vai poder jogar água, né? Você está falando, sei lá, de um espaço gourmet e você colocou um rodapé de MDF. Você não vai poder jogar um balde de água depois de um churrasco. Você vai ter que limpar com mais cuidado, é só um pano úmido. Então, sempre que a gente vai instalar um material durante uma obra, uma reforma, ou até numa construção, a gente tem que analisar os custos, a gente chama de custo-benefício. Por quê? Às vezes é um pouco mais caro na hora da instalação, mas vai te fazer uma economia com o passar do tempo. Ou seja, primeiro, né, a economia no dinheiro, que você não vai ter que fazer manutenção da pintura daqui a um ano, daqui a 6 meses. Segundo, no custo-benefício, a gente fala de benefício, porque é o benefício de poder jogar água, é o benefício de não vou ter manutenção. Então, a gente sempre tem que pensar no que ele vai te trazer. Você ganha quanto e você perde quanto de dinheiro. Vale o investimento? E quem vai responder isso, depois de ter todas as informações, os prós e os contras que o teu profissional colocar para você, é você, cliente, entendeu? Então, assim, não tem problema você colocar um rodapé de laminado de madeira ou pintado na tua casa. Não tem problema, desde que você esteja ciente de como esse material vai reagir com o tempo e o que ele vai te trazer de custo com o passar do tempo. Ou seja, você vai ter que pintar daqui a 6 meses? Ótimo, não tem problema se você souber disso. E não você ligar para tua arquiteta daqui a 6 meses e falar, meu rodapé tá amarelando, o que eu tenho que fazer? Você tem que pintar. Vou ter que pintar meu rodapé? Não dá para descobrir isso lá na frente. A gente tem que colocar o material na nossa casa ciente de como ele vai se comportar com o passar do tempo. Tem exceções, podem acontecer problemas, claro que pode, né? Mas a gente tem que estar ciente da regra, a gente tem que estar ciente da regra do jogo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou adorar responder. A gente se vê no próximo vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até lá!